Alguém pode dizer ainda bem que eu vim em Jesus? Existe um princípio que gera muito temor em mim. O entendimento de que se Deus não puder contar comigo, Ele usará outro para fazer história. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás. Eu lembro de uma visão que eu tive. Eu via Deus chamando famílias como se fosse um alistamento, eram filas. Eu estava ansioso para que Ele chamasse o meu nome, e Ele chamou família Fernandes. E eu olhei para trás, estava a Kezinha e os nossos filhos. E aquilo me deu uma paz. É como se Deus falasse: filho, se eu voltasse hoje, toda a sua família estava alistada. Servo bom e fiel. Irmão, no final da nossa história é sobre isso, porque a nossa vida é efervescente. A nossa vida é efervescente. Você pode ter uma fortuna, mas por mais que ela seja extraordinária, ela dura algumas décadas. Isso é muito pouco para quem foi gerado na eternidade. Você pode ter dons e talentos, mas se você usa só para o seu ofício, isso é muito pouco comparado àquilo que Deus confiou a você. Deus te chamou para algo que vai além de você. Deus te chamou para algo que vai além de uma geografia. Deus te chamou para ser resposta de oração para um tempo. Deus te chamou para que você seja fonte de recursos para quem precisa. Alguém está comigo? Diga amém. Deus te chamou para suprir necessidades. Deus te chamou para socorrer quem precisa. Eu não sei você, mas eu já precisei. E é tão maravilhoso você ver o cuidado de Deus quando, sem pedir, alguém te socorre. Eu já recebi ajuda. Eu lembro de Kezinha grávida e envelopes de R$100 na caixa de correio para eu poder fazer compra. Irmão, que bálsamo que era R$100 no meio de uma conta vazia, uma despensa com poucas coisas. Hoje, o que Deus tem feito é tão constrangedor. Não tem como você usufruir da dupla honra de Deus e não ter empatia com quem ainda está no lugar que um dia você esteve. Eu não sei se eu falei sobre isso aqui. Talvez eu tenha falado em algum momento ou em algum culto. Eu estava pregando em Orlando uns 4 anos atrás, e eu estava falando sobre como as cicatrizes geram empatia. Uma das coisas mais poderosas que a gente vive quando vence um deserto é o fato da gente saber o que outros estão passando, porque a gente um dia já passou por aquilo. Alguém já passou por algum deserto que você foi marcado e você não consegue ser insensível quando vê alguém passando pelo que você passou? Eu estava pregando sobre isso e eu falei, e eu dei meu testemunho quando a gente foi despejado. Eu perguntei: tem alguém aqui que tem a possibilidade de ser despejado? Se tem alguém, levanta a mão. E aí uma pessoa levantou a mão na primeira fileira, e era alguém do meu staff. Eu lembro que eu olhei para ele e falei: filhão, você? Por que você não me falou, cara? E aí eu falei: tem alguém nesse auditório que paga a conta dele? Alguém disponível? Aí uma pessoa levantou a mão lá no fundo. Eu falei: você pode pagar o aluguel dele? Ele nem perguntou quanto que era. Falou: posso. Eu falei: então vem correndo, dá um abraço nele. Os dois se abraçaram e começaram a chorar. E aí eu fiz uma pergunta. Eu chamei ele e falei: qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome. Eu falei: você já foi despejado alguma vez? Aí ele começou a chorar. Já. Eu falei: sabe por que você está cobrindo a dor dele? Porque você já sentiu essa dor, você sabe como dói. E é por isso que Deus te tirou desse lugar, porque você está posicionado para ser resposta para pessoas e lugares que um dia você estava, mas Deus te tirou, você não está mais lá. Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. Hoje aconteceu algo interessante, posso compartilhar? Quando a gente veio para o Brasil para fazer cruzadas de milagres, a gente veio com roupas para ficar 15 dias. E quando Deus disse que era para a gente ficar aqui em Alphaville, a Céci nunca mais voltou na nossa casa para desfazer o quarto dela. A Kezinha nunca mais voltou na nossa casa para desfazer a nossa casa. A gente literalmente foi arrancado de um lugar e transportado para outro. E eu lembro que a Céci, por 3 anos e pouco, os nossos móveis eram todos doados. A gente chegou em Orlando e a gente recebeu doações e móveis. E no último ano a gente começou a conseguir comprar algumas coisas. A gente foi na IKEA, a gente foi na West Elm, a gente começou a montar a casa. E a Cécia estava toda feliz, ela queria um quarto, se eu não me engano ela borrou o estilo que ela queria. E aí estava todo decoradinho e ela estava toda feliz com o quarto. Ela montou aquele quarto, mas ela nunca foi para desmontar. E hoje eu recebi um e-mail que parece besteira, mas eu comecei a chorar. Hoje eu terminei de pregar, eu recebi mensagem de jogador da Champions League, eu recebi mensagem de influenciador da nação, de pessoas que estavam conectadas, e todas elas
me alegraram, mas nenhuma delas me fez chorar, nenhuma delas me impactou. Mas um e-mail me fez chorar igual criança na minha sala. Chegou um e-mail dizendo que a TV que eu comprei para o novo quarto da SES está chegando. E eu comecei a chorar, porque eu falei: Deus, eu estou podendo remontar um quarto que um dia minha filha perdeu. Eu estou podendo restituir aquilo que um dia a gente perdeu. E a glória da segunda casa é tão mais poderosa do que a da primeira. Aquilo que o Senhor opera no lugar da vergonha é tão mais poderoso do que aquilo que a gente enfrentou no passado. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Você pode estar no lugar que está, ter o status que tiver, a posição que for, mas não tem nada mais glorioso do que ver Deus operando na tua casa, a glória da dupla honra dele. Deixa eu profetizar isso sobre alguém em nome de Jesus. No lugar da vergonha, no lugar da falta, no lugar da humilhação, no lugar do corte, no lugar da ferida, no lugar da traição, nesse lugar Deus é poderoso para operar a glória da dupla honra de Deus. Deus vai restituir aquilo que foi roubado sobre homens, famílias posicionadas em Deus. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada quebrado que Ele não possa restaurar, não há nada roubado que Ele não possa restituir. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Nós cremos e nós declaramos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você crê nisso, irmão, você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Aleluia. Vamos, ter alguém pronto para viver a glória da dupla honra de Deus aqui nessa noite. Você pode exaltar Jesus nessa noite. Jesus. Aleluia. É legal tocar jogadores do Real Madrid, Barcelona, é legal. Legal falar com comunicadores da minha geração, é legal. Mas comprar uma TV de volta para o quarto da SESI, mas poder fazer compra sem ter que ficar orando por um milagre na hora de passar pelo caixa. Irmão, a gente já viveu alguns milagres construindo igreja em Miami que você não tem noção. Eu vou te falar com muito temor e diante de Jesus. Eu lembro de um dia que a gente foi comprar material para a reforma da igreja. Não tinha o valor suficiente, a gente colocou um monte de moeda no caixa e a conta foi paga. Eu até hoje não sei dizer como. Tava eu e o meu auxiliar, o Leandro. A gente foi na Home Depot e aí deu, sei lá, vou dar um exemplo, $350. Tinha $100 e o resto tudo em moeda. Mano, o que a gente faz? Eu falei: vamos colocar as moedas aí, vamos ver o que vai dar. A gente jogou as moedas e daqui a pouco falou: pago. E a gente olhou um para o outro e falou: cara, Jesus pagou essa conta, porque a gente não tinha como pagar. Mas o que move o sobrenatural? Um posicionamento na terra libera o favor dos céus. Um posicionamento numa casa libera o favor de Deus sobre uma geração. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Que vai mudar a história dos teus filhos não é a escola particular que eles estudam, embora isso é bom se você pode dar. Mas o que vai mudar é o teu caráter derramado sobre eles, é o teu temor sendo visto por eles. O que vai fazer o seu filho amar a igreja não é o quão confortável é o que diz que a gente pode construir no futuro, mas é o quanto ele vê de paixão em você na construção da igreja do futuro. Uma das coisas que gerou uma crise na igreja americana é que famílias escolhem a igreja pelo nível de conforto que as igrejas fornecem. Tem vídeos institucionais que parecem mais um portfólio das nossas dependências do que qualquer outra coisa. Famílias na América têm escolhido igreja pelo estacionamento ou pelo conforto do kids. Irmão, a gente precisa entender que o que vai fazer os nossos filhos amarem a igreja não é a estrutura do kids, é o nosso coração. Eles têm que ver o nosso coração tão derramado e posicionado que eles vão falar: quando crescer eu quero ser igual ao meu pai, quando crescer eu quero ser igual à minha mãe. Uma das coisas que mais me pega é ver a Cécia ou o Benício com um crachazinho de voluntário. Todas as noites quando eu vou botar a Cécia para dormir, tem um crachá em cima da prateleira dela escrito voluntário. A minha filha tem a alegria de poder em alguns momentos servir como voluntário. E, irmão, a Bíblia diz que se crescermos nesse caminho e ensinarmos os nossos filhos nele, quando eles crescerem não se desviarão. Deixa eu profetizar sobre algum pai, sobre alguma mãe aqui em nome de Jesus. O teu posicionamento vai liberar o destino do teu filho.
O seu filho vai ser arrastado pelo teu exemplo. Não é o teu sermão, não é a tua exortação, não é o teu bom conselho, é o que você faz. Quando você acha que ele não vê, ele vai se inspirar em você e ele vai ser maior do que você. Ele vai tocar nações que você não tocou, ele vai chegar em níveis de fé que você não chegou. Os seus filhos, em nome de Jesus, serão poderosos na terra, serão poderosos na terra, serão tementes ao Senhor, caminharão debaixo da bênção de Deus, serão dependentes em tempo e fora de tempo, serão como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que até em tempos de seca permanecem frutificando, darão fruto certo no tempo certo. Eles terão a sua esposa ou seu marido assentado como uma videira frutífera na mesa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor dela. Assim será a sua descendência, caminhará sem ter vergonha, ou mancha, ou mácula, serão gloriosos em nome de Jesus. A glória de Deus estará sobre a face deles. Aonde eles entrarem, algo diferente vai acontecer, não porque eles tiveram só uma boa criação, mas porque eles carregam o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eles caminharão em milagres, eles se moverão em milagres, eles dependerão de milagres, eles se tornarão milagre, e o testemunho dos seus filhos vai edificar o testemunho dos seus netos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos, até a 1000ª geração, caminharão debaixo da bênção de Deus, porque em 2024 você decidiu se posicionar, e a tua posição é como uma semente no reino de Deus. Ela sai do seu bolso, da sua mão, mas não sai da tua história. Cada lágrima é uma semente, cada tempo servindo ao Senhor é uma semente. Tudo que você tem derramado no reino de Deus será colhido pelas gerações que virão depois de você. Daqui a algumas décadas não estaremos mais aqui, mas os nossos filhos colherão os frutos que estão sendo semeados nesses dias. Eu declaro em nome de Jesus, homens poderosos na terra, que governam bem. As nossas filhas serão mulheres sábias, que não destroem o lar com a própria mão, mas têm sabedoria de Deus. Você e a tua casa permanecerão de pé, não serão abalados, e as portas do inferno não prevalecerão. Se alguém crê nisso aqui, irmão, você pode fazer barulho no seu lugar. Jesus. Fala comigo, a minha posição vai afetar uma geração. Tiago diz assim, 2:26: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Você precisa ter frutos. Você foi chamado para frutificar. Mulher, olha para mim, você foi chamada para frutificar. Homem, olha para mim, você foi chamado para frutificar. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem uma vocação, você tem uma voz, você tem uma posição. Deus não te chamou para assistir. Você não foi gerado para ser um espectador. Você foi gerado para ser um avivalista. Você foi gerado para ser uma voz que clama no meio de uma geração perdida. Você foi chamado para dar destino. O teu conselho vai liberar a história de alguém. O teu conselho vai abençoar alguém. Você vai ser sombra para quem precisa. Você vai ser água doce para quem está no meio do deserto. Eu vim aqui profetizar em nome de Jesus. Igreja, estamos no último mês de 2024. Você não vai entrar 2025 sendo passivo em áreas que no teu passado talvez você escolheu não se envolver. Não há neutralidade no reino de Deus. Deus está nos chamando para assumir uma posição, e a tua posição vai mudar a tua história, e a tua casa, e a tua família, e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, até a 1000ª geração. Alguém crê nisso aqui? Diga amém.